Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo nós iremos falar sobre Ezequiel 16. Por quê? Porque é ensinado hoje no seminário teológico que Ezequiel 16 está falando ali do surgimento da Igreja Católica, porque em certo momento do texto, nós vamos ler, diz que essa menina que nasce, filha de Cananeu, Eteu e Amoreu, ela começa a levantar imagens de homens. Então eles atribuem isso à imagem de escultura. Mas nós não podemos nos esquecer que Ezequiel foi contemporâneo de Daniel. Ou seja, quando fizeram as suas profecias foi mais ou menos na mesma época. E lá em Daniel 7, versículo 24 e 25, diz que ia surgir um pequeno chifre no meio daqueles 10 chifres do quarto animal. E esse chifre, e a palavra de Deus diz o que esse chifre ia fazer no futuro. Diz que esse chifre ia proferir palavras contra o Altíssimo, ia magoar os santos do Altíssimo, ia usar e mudar os tempos e a lei de Deus, e ainda os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, todo estudioso bíblico sabe que esse chifre pequeno é o surgimento da Igreja Católica, e que ele realmente mudou a lei, mudou os 10 mandamentos, profere palavras contra o Altíssimo, porque a Bíblia diz uma coisa e eles falam outra, e com a Inquisição e as Cruzadas, cumpriu-se os 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo em que os santos foram entregues em suas mãos. Então, como que Deus, sabendo que a Igreja Católica ia fazer tudo isso no futuro, e Ezequiel sendo contemporâneo com Daniel, e nós vamos ver que o texto de Ezequiel 16 diz que Deus dá ouro, dá prata, coloca o espírito dele sobre essa menina que nasce. Então, irmãos, Ezequiel 16 fala sobre a igreja evangélica. Infelizmente, irmão. Então nós vamos ler o texto, nós vamos saber isso, nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Então vou ler aqui para os irmãos, Ezequiel 16, versículo 1. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Nós sabemos que a igreja substituiu Jerusalém. E nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. Irmãos, assista o nosso vídeo, que fala sobre o dia de sábado, que você vai entender melhor que esse texto de Ezequiel 16 é para hoje, para a igreja. O que está acontecendo hoje com a igreja? Lembre-se, lá em 2 Tessalonicenses 2 diz que antes da vinda do Senhor Jesus haveria apostasia. E aí vão vir 2 testemunhas para endireitar as veredas da onde? Da igreja. Então também assista o nosso vídeo sobre as 2 testemunhas. Vai trazer um grande conhecimento. Vamos lá? Ezequiel 16, versículo 1. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu e tua mãe Eteia. Então, nós sabemos que a igreja surgiu dos outros povos que não são judeus. Porque antes da vinda do Senhor Jesus, Deus só tinha um único povo, era o povo judeu. O resto era dado como filho da prostituição, que eles não entendiam, não conheciam o verdadeiro Deus da Bíblia, o Deus Criador. Então, a maior prova disso está quando uma mulher grega, chega para o Senhor Jesus e diz: Mestre, minha filha está endemoniada. O Senhor Jesus diz o que para ela? Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E quando Pedro tem uma visão do lençol lá em Atos, onde ele vê vários animais impuros descendo do céu, e aí ele ouve a voz: mata e come, Pedro. E Pedro diz: não, Senhor, nunca comi coisa imunda assim. Aí de repente vem um soldado de Cornélio e pede que Pedro fosse até a casa dele e desse instrução acerca da salvação. Aí Pedro disse para Cornélio: Tu sabes que não é lícito um varão judeu assentar-se com outros povos. Então, a igreja evangélica saiu dos gentios, dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, todos os povos que não eram judeus. Então, olha o que Deus vai fazer com essa criança que nasce, que representa a igreja evangélica. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era Amorreu, tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, permaneceu com as práticas pagãs. Nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti, antes fosse lançado no pleno campo, pelo nojo da tua pessoa, no dia em que nasceste. Agora versículo 6, Ezequiel 16, versículo 6. E passando eu junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue. Por que revolver-te no teu sangue? Lá em Levítico 17, 11, diz que a nossa alma está no sangue, e que é o derramamento do sangue que faz a expiação dos pecados da alma. Então essa criança que nasceu, filha de Cananeu, Eteu e Amoreu,
onde o umbigo dela não foi cortado quando ela nasceu, estava lá envolvida no sangue dela, ou seja, no pecado da alma dela. Continuando. E disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te. Então Deus está dizendo para essa criança que nasceu. Ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. E cresceste, e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Então olha o que está falando. Deus fez ela se multiplicar como o renovo do campo. E chegaste a grande formosura. Avoluntaram os seus seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nu e descoberto. E passado eu junto de ti, vi-te que eis que o teu tempo era um tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha. Está falando de quem aqui? Da igreja católica? Não, irmãos. Está falando da igreja evangélica. Então essa criança cresceu, os seios dela cresceram, e chegou o tempo de amores dela, ou seja, de cumprir o de ganhar almas para o reino de Deus. Seios é de onde sai o alimento. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orem para que a vossa fuga não seja no inverno, no dia de sábado. Vou traduzir isso para os irmãos. As grávidas, irmãos, são um sistema religioso que está gerando um novo na fé. Está gerando um filho na fé. E das que amamentarem, está ensinando a palavra. Está dando alimento. Que sai dos seios da mulher grávida. Então isso tudo é espiritual, irmãos. É por isso que a letra mata, o espírito vivifica. E ore para que a vossa fuga não seja no inverno. No inverno é quando você está frio na fé. E no sábado você está bem em descanso, né? E não está orando e jejuando e nem vigiando. Então, irmãos, vamos continuar aqui. Versículo 11 agora. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa e brinco nas orelhas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda de bordados. Nutriste de flor de farinha e mel, azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. Está falando de quem aqui? Não é da igreja católica, mas é da igreja evangélica. Quando a Bíblia diz que Deus deu brinco, pendente, bracelete, deu um monte de joias para ela, se você for lá em Isaías 3, vai estar dizendo que Deus depois vai estar tirando isso tudo da mulher. Vai estar falando que vai estar tirando os presbíteros, ancião, capitão de 50, que são os líderes religiosos de hoje, e vai estar colocando criança no lugar deles. E depois, mais embaixo, ele fala que vai estar tirando todos esses adornos da mulher, e ele fala por que ele vai fazer isso tudo em Isaías 4, versículo 1, que é a continuação do capítulo 3. Ele diz, porque 7 mulheres naquele dia vão lançar mão de um homem, vão comer do seu próprio pão, vão usar suas próprias vestes, mas unicamente vão querer ser chamadas pelo nome desse homem. Então vou traduzir para os irmãos. 7 mulheres, 7 igrejas da Ásia, é a mesma coisa, representa todas as igrejas evangélicas. Vão lançar mão de um homem, que homem é esse? É o Senhor Jesus. Vão comer do seu próprio pão, pão, palavra. Vão implantar suas próprias doutrinas. Vão usar suas próprias vestes, santidade. Não vão se preocupar com a santidade dos seus fiéis, nem com a sã doutrina. Mas todos vão querer ser chamados pelo nome desse homem. Todos vão querer ser chamados de igreja de Cristo, igreja evangélica. Então é por isso que Deus, em Isaías 3, tudo isso que ele deu aqui em Ezequiel 16, ele vai tirar em Isaías 3. Por quê? Em Isaías 4 ele está explicando por quê. Mas vamos continuar, os irmãos vão entender isso mais a fundo. Então Ezequiel 16, versículo 14. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Os outros gentios são quem? São as outras religiões, irmão, que até falam em Jesus, mas correu a fama de quem? Da igreja evangélica. Profetiza, né? Deus dá sinais de profetiza, fala em línguas. Às vezes Deus usa, né, para curar enfermos. Então a fama dela correu entre os outros gentios, entre as outras religiões. Mas olha o que ela fez, ó. Versículo 15, Ezequiel 16, versículo 15. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste, por causa da tua fama. E prostituíste a todo o que passava para seres dele. Como que você se prostitui com todo o que vai passando para ser dele? Irmão, um monte de campanha falsa dentro das igrejas, irmão. Campanha da libertação, sabe o que liberta? O que liberta é conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É quando você conhece a verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando você conhece Jesus, quem é o Senhor Jesus? É a palavra viva que desceu do céu. É quando você tem conhecimento da palavra. Mas estes homens
não apacentam você, irmãos, com ciência e sabedoria na palavra. Ficam ali ajudando a você a enterrar o seu talento que Deus te deu. Ficam botando você dentro do aprisco. Irmãos, assista o nosso vídeo. Ímpio ou pecador. Você vê que o ímpio, irmãos, é o líder religioso. É aquele que não tem piedade. Sabe da verdade, mas não tem piedade. E usa da Bíblia em benefício próprio. Vamos continuar aqui. Então, versículo 18. Ezequiel 16, versículo 18. E tomaste os teus vestidos bordados. Não, vamos aqui para o 16. E tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos e pintados e diversas coisas. E te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Então essas imagens de homens, irmãos, não é imagem de escultura. São esses líderes religiosos hoje, famosos, pregadores aí da internet, que falam um monte de coisa que não está na Bíblia, e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo, que a água lá do poço era uma água diferente, que o cajado tinha tanto de comprimento, isso e aquilo, que, irmãos, isso é tudo besteira, porque Deus, Ele deixou a forma correta de interpretar a palavra, aonde a própria palavra se interpreta por si própria. É como está lá em Mateus 3,52, todo escriba bem instruído acerca do reino de Deus, ele é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O tesouro é a palavra, e as coisas novas e velhas é o Novo e o Antigo Testamento. Então, irmãos, essas são as imagens de homens, que hoje tem um monte de gente que acredita em tudo quanto é besteira que esses homens falam na internet, ou que vão aí, recebem 4, 5, até 10, 20 mil reais para uma pregação de 1 hora numa igreja, para ensinar um monte de coisa errada para os irmãos. Continuando. Versículo 18. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. E o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Delas quem? Das imagens dos homens. Desses homens. Desses famosos pregadores aí, cheios de hermenêutica. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas. Delas quem? Das imagens de homens. Enchei de suave. Assim foi, diz o Senhor Deus. Versículo 20. Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado para Deus, e os sacrificaste a elas. A elas quem? As imagens de homens. Estão botando os membros da igreja, todos seguidores desses homens, ficam ensinando um monte de besteira. Continuando. Para serem consumidos. A casa pequena, a tua prostituição, e mataste os meus filhos, e os entregaste a elas. A quem? As imagens de homens, para os fazerem passar pelo fogo. Então, irmãos, Ezequiel 16... não está falando ali da igreja católica. Está falando da igreja evangélica. Porque Deus não deu todos os ardônios à igreja católica. Não deu o ouro, a prata, o óleo dele que representa o Espírito Santo. A igreja católica nunca foi de Deus, irmãos. Ela já está condenada desde o início da criação. Está escrito em vários textos da Bíblia. Então assista nossos outros vídeos, irmãos. Vou ler aqui agora, aonde fala que essa mulher, essa menina, além dela fazer imagens de homens, ela abre uma abóboda em cada rua, em cada esquina. Aí você vai procurar na internet o que significa a palavra abóboda, ou no dicionário, está lá, construções de pedra. Então, usa o dinheiro do dízimo da oferta para fazer construções de pedra em cada esquina, em cada rua, para se prostituir, chamar aqueles que estão passando lá, através da prostituição, um monte de falsas campanhas. Então, irmãos, leia Ezequiel 16, todo o capítulo. O vídeo é curto, não dá para a gente falar muita coisa aqui, mas você vai ver no versículo 48 a 50, que essa menina que representa a igreja evangélica fez pior do que Sodoma e Gomorra. Ela tinha fartura de pão, muita ociosidade, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, irmão, assista o nosso vídeo sobre o ímpio e o pecador. Lá você vai ter um entendimento sobre isso. Quero agradecer a você, leia o script que está aqui embaixo, assista nossos outros vídeos e adquira o nosso livro, irmão. Vai trazer um grande conhecimento da palavra de Deus. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.